Olá, audiência. Estamos aqui no SAP 2020 com o time Atos e seus especialistas. Teremos Alexandre Moraes, especialista em SAP, Marcelo Valério, especialista em Indústria 4.0, Fabiano Taffarello, especialista em Application Management Transformation, Bruno Prado, especialista em Cloud, e Alan Baldo, especialista em Computer Vision. Trataremos de 5 tópicos na agenda de um C-Level, que resultam em eficiência e inovação para o negócio. O S/4HANA é considerado disruptivo para os temas de eficiência e inovação. Alexandre, como você acha que ele pode ajudar em ambos os temas? E como as organizações devem elaborar o plano de negócio para a sua adoção? Jeff, esse é um ponto muito interessante que nós nos deparamos muito comumente quando perguntados por clientes, né? Se tivermos que organizar os principais benefícios do S/4HANA, eu colocaria ali 3 grandes grupos. O primeiro deles é a habilitação para o mundo digital. Não é? A gente sabe que desde o lançamento do S/4HANA em 2016, a SAP ela só vem atualizando o ECC, que é a versão anterior do produto, legalmente. Ou seja, apenas atualizações legais estão sendo aplicadas no ECC. Portanto, as empresas que operam hoje têm pelo menos uma versão de 2016, se estiver atualizado na sua última versão. Então, quando a gente fala de desafios de um mundo digital, desafios de uma economia cada vez mais competitiva, não é? É necessário que as organizações tenham aquilo que exista de mais moderno. Não é? Um segundo ponto importante dentro dessa torre de digital é a facilidade ou a habilitação de integrações. Não é? A plataforma que foi na qual o S/4HANA foi desenvolvido, ela facilita e habilita as organizações para uma integração muito mais fluida, muito mais simples. E isso faz com que o tempo médio de desenvolvimento e o tempo médio de novas funcionalidades seja reduzido. Um terceiro ponto que eu acho importante é a tecnologia embarcada, né? O S/4HANA ele tem uma sequência, uma série de funcionalidades baseadas em machine learning, baseadas em análise de tempo real, que faz com que haja algum tipo de predição em algum momento. Então, a operação ela fica muito mais intuitiva e o S4 ele tem condições de gerar análise em tempo real e fazer com que as pessoas tomem as decisões de uma maneira mais rápida, com dados já interpretados em mãos. Um exemplo disso é o MRP Online, ou compra preditiva, ou Sales 360 via Fiori. E uma segunda torre muito importante é de processos de usabilidade. Como a gente sabe, a SAP está no mercado desenvolvendo ERPs desde a década de 70. Isso fez com que ela acumule uma expertise muito grande em processos de negócio. Então, desde então, a SAP ela vem acumulando isso e no S/4HANA ela fornece uma biblioteca de processos pré-configurados. Isso com base em tudo que já foi desenvolvido e com a garantia de que as organizações, quando aplicarem o S/4HANA, utilizem o que há de mais moderno no mundo. Não é? Então, uma utilização, uma conversão para o S/4HANA vai fazer com que as organizações também trabalhem de maneira mais eficiente. Um segundo ponto, e pela própria interface e por conta da usabilidade, o dia a dia das áreas de negócio fica muito mais simples. Já não basta, não é? Como se já não bastasse, na verdade, a parte de machine learning. O S/4HANA ele traz uma interface gráfica mais fluida, uma integração de processos mais bem continuada, e isso gera até 60% de eficiência em execução de processos, quando comparados com o produto anterior, o SAP ECC. Então, a gente está falando de uma área de negócio trabalhando de maneira mais eficiente, usuários com uma interface gráfica mais produtiva e também, evidentemente, né, quando você tem um ambiente propício a isso, você gasta menos tempo no onboard de novos colaboradores e, consequentemente, em treinamentos. Um outro ponto bastante importante nessa torre de processos e usabilidade é a questão do SAP S/4HANA ser multidispositivo. Não é? Então, ele, através da interface Fiori, ele já é multidispositivo e autorresponsivo.
Então, as organizações já nascem com a facilidade da utilização de tablets, de celulares que podem ser onde as funcionalidades do S4HANA podem ser acessadas a qualquer momento e em qualquer dispositivo, né, para aprovações de compras ou coisa desse tipo. E por último, a última torre são facilidades para TI. Né? Enfim, a gente sabe que o EHP 5, por exemplo, ele só vai ter o suporte até 2025, enquanto o EHP 6, 7, 8 vão ser suportados pela SAP até 2027, com possibilidade de extensão a 2030. Então, isso faz com que as organizações que possuam até o EHP 5, em algum momento tenham que fazer esse tipo de conversão. Então, nesse momento, as organizações devem verificar se já não vale a pena fazer uma conversão para um S4. E outros pontos importantes, como, por exemplo, muitas organizações estão em final de vida útil de seus data centers e de seus equipamentos. Talvez, como o Bruno vai falar daqui a pouquinho, seja o momento de avaliar, trazer um pouquinho de elasticidade, escalabilidade da cloud nesse momento. Portanto, quando a gente analisa todas essas torres, essas 3 torres, aí sim os executivos vão ter condições de demonstrar os benefícios em 360 graus para as áreas de negócio, para a estratégia digital e para o mundo de TI. Fabiano, e quando o cliente já possui o ECC instalado e precisa trazer inovação e eficiência em curto prazo, eu digo quase de imediato? Jeff, essa é uma pergunta muito comum entre os nossos clientes. A transformação dos sistemas atuais e do legado, ela não acontece da noite para o dia. E, por outro lado, o mercado está em profunda transformação. Você vê surgindo a cada dia novas startups, novos modelos de negócios, competidores vindo das mais variadas direções, competidores tradicionais se reinventando. Isso aumenta a pressão por inovação, por diferenciação e por uma empresa mais inteligente, que possa conectar processos, automatizar tarefas, converter dados e insights em ações, de modo a antecipar necessidades, prever oportunidades e criar uma experiência para o colaborador e, sobretudo, para o usuário final, para o cliente final, nova. E, com isso, a empresa efetivamente consiga gerar mais valor e se diferenciar. Mas como fazer isso? Basicamente, podemos, de forma simplificada, criar 2 grupos, né, de alternativas. A primeira é você desenvolver projetos e melhorias incrementais nos sistemas atuais, utilizando práticas ágeis, metodologia ágil que possa gerar benefícios graduais para o negócio, né, sem ter que fazer aqueles projetos de meses, né, anos, né, onde o benefício final muitas vezes até é questionado, né, depois de tanto tempo. E, ao mesmo tempo que você permite adaptabilidade também, né, sobretudo num contexto de transformação, isso é muito importante. E a segunda alternativa, e aí sim você gera mais benefício, né, e maior impacto para o negócio, a segunda alternativa é você implementar soluções baseadas em cloud, né, integrada com seus sistemas existentes, num landscape híbrido. Por que cloud? Cloud porque você tem alta disponibilidade, escalabilidade, elasticidade, né, mas também porque na nuvem você tem possibilidades incontáveis, né, passando por IoT, inteligência artificial, indústria 4.0, data analytics, entre diversas outras opções. Mas falando especificamente do mundo SAP e do roadmap de produtos e do contexto de produtos da SAP, o SAP Cloud Platform é uma alternativa bastante interessante. Ela tem diversas APIs disponíveis, centenas de conectores pré-customizados e também um ambiente PaaS para desenvolvimento de aplicações que permite que você desenvolva as soluções fim a fim, né, e gerando maior benefício para os stakeholders. A Atos, como parceiro SAP, possui consultores especializados e certificados que vão propor soluções na medida que a empresa precisa e de acordo com a realidade, né, de orçamento que a empresa possui, de modo a maximizar o valor para o stakeholder. Entendo que a estratégia de cloud pode ajudar na estratégia de redução de custos e posicionamento estratégico para a inovação. Bruno, mas onde, de forma prática, o modelo em cloud pode ajudar as organizações em estratégia de posicionamento? Ótimo ponto esse, viu, Jefferson?
As organizações, elas não deveriam questionar sobre qual que é o melhor provedor de nuvem, e sim como podem maximizar o valor obtido e os benefícios que podem extrair com cada provedor. Estamos auxiliando todos os nossos clientes exatamente nessa busca dentro da jornada para a nuvem e na trajetória de transformação de suas aplicações. Falando de arquitetura, não existe um cenário certo ou errado, mas sim aquilo que mais se adequa dentro do contexto, do orçamento, do cronograma, do workload que o cliente possui, dos riscos que estão dispostos a ocorrer, enfim. O ponto é que existem diversas variáveis que precisam ser consideradas para a tomada da melhor decisão. Mas uma coisa que podemos afirmar é que, a não ser que a sua empresa tenha nascido com todo o seu ambiente na nuvem, a migração total de seu ambiente on-premise para um único provedor de nuvem não é certamente a melhor solução. Diante disso, oferecemos ferramentas que facilitam a gestão operacional de um ambiente híbrido e multicloud. Nosso portal de gestão multicloud é a solução que auxilia nossos clientes neste processo e que tem funcionalidades desde cloudificar seu ambiente on-premises, orquestrar seu ambiente em nuvem pública nos principais provedores, até a tarifação de seu ambiente permitindo chargeback ou showback do consumo para as áreas de negócio que as utilizam ou até uma melhor visão e forecast do uso e consumo do ambiente hospedado em nuvem. A partir daí, você expande suas possibilidades e permite com que a transformação de suas aplicações sejam realizadas com uma maior agilidade e menos riscos, seja ela com estratégias mais simples como rehost ou lift and shift, que é a migração as is, ou até com estratégias mais avançadas como rearchitect, para converter ou recriar seus aplicativos utilizando a arquitetura de microserviços para que, entre outros benefícios, reduzir seu server footprint e aumentar significativamente sua escalabilidade e capacidade de atender um volume maior de usuários com o menor uso de recursos computacionais e pagando efetivamente por aquilo que você está consumindo. Por fim, eu gostaria de concluir falando um pouco sobre o workload SAP na nuvem. Estamos atuando em diversos projetos de migração de ECC para S4 e Switch on Oracle, DB2 ou SQL Server para Switch on HANA. Nesses projetos, estamos extraindo um grande valor dos provedores de nuvem quanto à redução significativa do investimento CAPEX necessário para a aquisição de equipamentos com grande capacidade de memória. E também para o plano de continuidade de negócio de nossos clientes, com uma arquitetura de alta disponibilidade em mais de uma zona e disaster recovery em outra região, mantendo uma latência baixa. Como mensagem final, gostaria de reforçar a importância de avaliar caso a caso o benefício esperado para seu workload em nuvem e buscar um parceiro de negócio com experiência que pode ajudá-los na melhor decisão nessa jornada. Estamos falando de elementos que podem ajudar em muito o posicionamento das empresas, tratando de questões de produtividade e posicionamento. Porém, quando falamos de trazer valor para o core business das empresas, não podemos desconsiderar processos produtivos e chão de fábrica. Marcelo, como tudo isso coexiste em um ambiente cada vez mais desafiador? Sim, com certeza. Esse é um ambiente muito desafiador e a gente, a cada dia, descobre uma forma nova de poder ajudar as empresas, né? Porque essa transformação digital que todas as empresas sofrem, né? E acabam trilhando, né? Na transformação digital para a indústria 4.0, é uma transformação que engloba não só processos de trabalho, as pessoas que trabalham nesse processo de trabalho, elas precisam cada vez mais pensar no digital, né, como trabalhar no digital, e também toda a integração que a gente faz, né, tecnicamente, aí, onde a Atos entra sob o ponto de vista de implementação, em cada um desses pontos de integração da cadeia produtiva, né. A gente encara como sendo um processo em círculo, né, como tudo na vida, que vai desde o design, a produção, a manutenção das máquinas que estão no chão de fábrica, né, da cadeia produtiva, a qualidade do produto que sai da fábrica e como que esse produto é consumido, é vendido e percebido pelo cliente. Então é como se fosse o ciclo da vida aqui, né. Essa integração, ela permite com que a gente, né, trabalhe em soluções específicas dentro de um ecossistema brasileiro, até que a gente tem desenvolvido aqui no Brasil, através de startups que são reconhecidas pelas suas soluções inovadoras, assim como soluções já conhecidas no mercado,
como soluções da Siemens, de PLM, soluções de integração de IoTs de chão de fábrica, como o Mindsphere, né, que se integram aos módulos específicos de SAP de integração do shop floor, né. A gente entende que a produção ela deve ser entendida e integrada, né, sob o ponto de vista de informação, com toda a cadeia produtiva, né, e ela, além disso, na visão que a gente tem por exemplo, do OEE, a gente tem que entender também como é que determinada máquina se comporta, como que ela gasta energia, né, dentro de um específico, de uma cadeia de produção específica, e como que ela deve ser mantida, né, para que a partir daí a gente tenha a máxima produção possível no menor tempo possível, né. Além disso, esse produto que é produzido, ele tem que ser inspecionado, né, ele tem que ter uma qualidade. A inspeção pode ser feita de diversas formas, e uma das formas que a gente tem trabalhado aqui no Brasil é através de computer vision, onde, através de técnicas específicas que o nosso amigo Alan vai mostrar daqui a pouquinho, a gente tem condições de aumentar muito a produtividade e a qualidade de inspeção de cada um dos produtos. Com tudo isso em mente, a gente também consegue fazer com que um produto que está sendo consumido pelo cliente tenha condições de ser avaliado pelo cliente através né, de IoTs ou de formas com que ele é consumido, para que depois, dentro desse ciclo da produção, a gente possa rever o design. Mas quando falamos de otimização na indústria e até mesmo em outros setores, além dos fatores indicados pelo Marcelo, o que podemos ampliar o mundo de análise de dados não apenas coletados, Alan? Claro, Jeff. Realmente, IoT, chão de fábricas, integrações, outras tecnologias, são muitos novos dados, permitindo, então, que a gente faça outros tipos de análise e descubra valores normalmente escondidos nesses dados, né? Transformar o dado em vantagem competitiva, em alguma estratégia diferenciada de negócio, né? E quando a gente fala de visão computacional nesse contexto, é uma ferramenta que ela é muito importante. Ela demonstra um crescimento muito grande e deve continuar crescendo ainda por um bom tempo, né? A gente vê que, segundo Gartner, em 2022, até 2022, 99% de conteúdo capturado por câmeras, por vídeo, através de imagens, né, com objetivos corporativos, serão analisados já por máquinas ao invés de humanos. E esse é um ponto-chave com relação à escala, né, porque muitas vezes você impede um business case, né, um caso de negócio a evoluir por conta de escala. O custo de você manter uma equipe muito grande de pessoas olhando para monitores, com um nível de tolerância à falha muito baixo, porque é um processo repetitivo, cansativo, muitas vezes não fecha essa conta, né? Então, adotar a tecnologia onde ela é necessária, onde ela é mais importante, onde ela consegue mudar o jogo, né, no caso de escala, no caso de visão computacional, é essencial para a gente continuar evoluindo e poder aproveitar essas oportunidades que têm se mostrado com a adoção de tantos dados, né? Então, o Valério falou um pouco sobre IoT, e a gente pode falar de manutenção preditiva, prescritiva, né? Quando a gente está fazendo uso de dados em cima de sensores e de outras informações, né? Mas também com relação à visão computacional. E aí, transformar as imagens em insights, em valor para o negócio, é onde a Atos consegue ajudar, porque muito mais do que somente a tecnologia adequada, por exemplo, onde você usar uma câmera IP com um nível de proteção industrial, onde você utilizar uma câmera com inteligência embarcada, onde você utilizar Edge Computing, onde você usar Cloud Computing, né? Onde vai ser o workload, dependendo de cada caso de uso, latência, largura de banda, entender os custos efetivos de você investir numa infraestrutura na sua fábrica versus você escalar isso para a nuvem, né? Tudo isso, a construção desse business case, a transformação disso num projeto que vai consumir
componentes de hardware, de software e de especialistas em visão computacional, é onde a Atos consegue ajudar, sim. Então, um dos exemplos que a gente gosta de dar é uma câmera, por exemplo, como a Aurama, onde ela tem embarcado inteligência suficiente para fazer a inferência, que é aplicar a inteligência artificial e transformar a imagem em dados que podem ser analisados posteriormente, ou usar a câmera IP normalmente, né? E aí a gente tem diversas aplicações. O Valério falou sobre qualidade, inspeção, né? São alguns dos casos. Então, para a visão computacional e o trabalho na linha produtiva, a gente fez uma adaptação e trouxemos, então, o OEE para o conceito do trabalho, como OLE. O OEE, que é o Overall Equipment Effectiveness, né, efetividade, eficiência geral de um equipamento, de um maquinário, aplicada para o colaborador, né, que está atuando ali na linha de produção. Então, é o OLE, que é o Overall Labor Effectiveness. Então, a gente combina 3 indicadores que são muito comuns, né, na indústria, que tem a ver com a disponibilidade, a produtividade e a qualidade. Esses 3 indicadores combinam e são combinados e formam um único indicador, o OLE. O poder do OLE é interessante porque você consegue usá-lo como benchmark para comparar a eficiência, a produtividade e a qualidade, né, a efetividade geral de uma linha produtiva, de um colaborador com outro, de uma planta com outra. E atuar de forma precisa onde você realmente precisa melhorar, né, entender qual ponto é o ofensor, se você tem um turno, se você tem uma equipe, se você tem uma pessoa, e aí conseguir apoiar aquele colaborador, aquela equipe, para que a melhoria daquela equipe se converta em valor para o seu negócio. Então, na prática, tem aplicações para a segurança do trabalho, agora cada vez mais relevante, né? Você entender como que as pessoas estão se comportando, se elas estão seguindo as normas de segurança ou não, e isso com escala, porque você vai ter os algoritmos de visão computacional trabalhando e gerando os alertas, gerando os eventos que são as exceções. E aí sim você utiliza o teu colaborador, né, a tua força de trabalho para avaliar aquele ponto, aquele alerta, ao invés dele ter que ficar fazendo um trabalho repetitivo e cansativo olhando imagens, olhando câmeras, não é? A gente falou, então, de segurança do trabalho, falamos de qualidade, a gente tem, por exemplo, como identificar defeitos, como identificar sobras, como identificar diversos padrões na linha de produção e gerar alertas quando a gente ultrapassa um determinado limiar, né? A gente consegue, por exemplo, colocar em real time um dashboard numa tela que está próxima da linha. Então, os próprios colaboradores na linha, eles já têm um feedback, já tem uma devolutiva enquanto eles estão trabalhando. É uma ferramenta poderosa também, que a gente costuma entregar um dashboard, que ele é o dashboard pessoal do supervisor, onde através de um tablet ele consegue, em um intervalo de turno, em algum momento específico ali, chamar o colaborador no canto e mostrar para ele a imagem, né, aquele pedacinho, aquele trechinho, e apontar, olha, aqui, se você fizer assim, vai melhorar em muito a qualidade, vai melhorar em muito o desempenho e assim por diante. Então é uma ferramenta poderosa também, que uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é? Então, relembrando, né, alguns pontos importantes. Tem uma tendência muito grande na adoção de visão computacional para que ela traga valor para o seu negócio. O teu projeto, o teu caso de uso, o teu caso de negócio precisa estar bem fechadinho, bem compreendido e analisado para combinar as tecnologias adequadas para cada um dos seus casos. Além disso, a integração com os seus sistemas, os seus processos também é importante para que você tenha o benefício no final do dia, não é? E usar de forma adequada cada uma das tecnologias disponíveis. Então, lembrando que a Atos pode ajudar nos teus processos produtivos a implantar e adotar a visão computacional, desde a escolha do hardware, desde a definição de uma arquitetura de visão, uma arquitetura de rede e de aplicações, de soluções, todo o landscape de integração com o SAP, com S4HANA, toda a parte de entendimento dos KPIs de negócio através de técnicas como Design Thinking para produzir um dashboard que seja aceitável pela tua população de colaboradores, até a manutenção, até o hardware. A Atos também fornece hardware de Edge Computing extremamente competitivo, com excelente relação custo-benefício, com alto poder de processamento ali, com GPUs embarcadas, para que você consiga, então, extrair valor de casos de uso onde a latência ou a largura de banda são importantes. E até o final, né, acompanhando a integração e a evolução,
aplicando melhoria contínua ali para os seus modelos continuarem relevantes, mesmo quando alguma coisa muda na tua linha de produção, com aplicações de machine learning, por exemplo. Então é isso, conta com a Atos para a gente ajudá-los nessa jornada de adoção de visão computacional e integração aos processos produtivos. Pensando em um ambiente de alta competitividade, como o S4HANA pode ajudar as organizações a se diferenciarem? Fazendo um roundtable para esse fechamento, o que cada um pode trazer em 2 palavras para contribuir nesse tema? Ale, com você. Transformação digital e engajamento organizacional. Integração de processos vertical e horizontal com soluções fim a fim utilizando o cloud. Escalabilidade e segurança na nuvem. Eficiência e segurança no chão de fábrica. Escalabilidade e inovação. Excelente a conversa, senhores. Muitíssimo obrigado e muito obrigado a vocês que estiveram aqui conosco. Um excelente dia a todos e até.